Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Continuando no capítulo 3, hoje vamos falar sobre o terceiro aspecto importante do chamado de Maria. O chamado se discerne na presença de Deus. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Lucas capítulo 1, versículo 29. Maria continuou na presença do anjo até compreender o que ele dizia da parte de Deus. Ela ficou perturbada, ou seja, ela ficou preocupada, porque certamente pensou nas consequências. Como você se sentiria se Deus lhe dissesse que, a partir de hoje, você viverá pela fé, somente pela fé? Certamente você pensaria nas inúmeras implicações que essa palavra traria em sua vida. Por isso, você precisa orar e buscar a direção de Deus para poder entender realmente o que Ele quer que você faça. O entendimento não virá com uma oração apenas, mas sim à medida em que você continua orando. Uma mensagem para refletir. Deus não está interessado apenas em seu trabalho, mas em transformar você. A obediência é instantânea, mas a revelação é um processo. Maria se dispôs a obedecer a Deus logo que ouviu a palavra do anjo, mas ela não entendeu completamente como seria o cumprimento daquela palavra. A obediência é o sim, mas a revelação é a compreensão do propósito. Deus não exige uma obediência cega. Ele espera que entendamos a importância do que Ele nos chama para fazer. Portanto, você pode perguntar a Ele, contanto que mantenha um coração correto. Mas não espere entender para depois obedecer. É o contrário, primeiro obedecemos e recebemos a palavra em nossa vida, depois buscamos em Deus discernimento sobre o assunto. Maria não ficou perguntando sobre os detalhes, se ela teria que falar com José, ou se Deus mandaria o anjo lá, se ela teria que fugir ou permanecer em casa. Ela apenas creu que Deus sabia o que estava fazendo. Demorei anos para entender o que Deus queria fazer através de mim, como eu poderia trabalhar com mulheres e, ao mesmo tempo, ter um ministério com crianças. Hoje entendo perfeitamente que meu ministério consiste em discipular mulheres e pastorear crianças. Creio que esse seja o ministério de toda esposa de pastor de uma igreja local. Mas, para isso, eu orei muito, li muito e, enquanto isso, fazia o que precisava ser feito. Dava aulas, discipulava mulheres, realizava cultos com crianças, treinava líderes, abria células. À medida que eu caminhei, Deus foi revelando o seu propósito. Por isso, creio que a revelação vem à medida que você obedece a Deus. Uma mensagem para refletir. Aprenda a discernir as coisas na presença de Deus e não tome decisões com base em suas emoções, porque elas mudam de um dia para o outro. Às vezes, oro muito tempo para que Deus me mostre como fazer algo ou me dê uma direção. E de repente, quando estou dirigindo ou tomando um banho, Deus começa a falar comigo. Creio que Deus fala nessas situações porque são momentos em que eu não tenho como sair, apenas ouvir. Pode ter certeza, Deus vai falar de uma maneira que você entenda, mas é preciso que você continue orando. Se você é casada, deve compreender bem esse processo, pois pense em quanto tempo você levou para entender seu marido. Imagino que não tenha sido no primeiro ano de casamento. Talvez haja algumas coisas que você ainda não entenda muito bem, mas sei que o tempo e a oração têm ajudado você nesse processo. Com Deus também leva tempo, até que tudo se cumpra. Depois que Moisés fugiu do Egito, passaram-se 40 anos até que Deus lhe aparecesse na sarça ardente, e somente então ele foi libertar o povo hebreu. Davi foi ungido rei, mas só subiu ao trono muitos anos depois. Já aos 12 anos, Jesus sabia que era o Filho de Deus, mas
Somente aos 30 anos começou seu ministério. Mesmo que você diga sim, existe um processo para que a revelação do propósito de Deus aconteça. É por isso que você precisa investir tempo com Deus para discernir aquilo que Ele quer fazer em sua vida. Esse tempo é precioso e necessário, pois Deus não está interessado apenas em seu trabalho, mas em transformar você. Convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. Espero ver você no nosso próximo vídeo. Até breve!